Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 50. Procedimentos para determinar os fatores primos de um número. No caso, é o que nós conhecemos como fatoração em números primos, ok? Ou simplesmente fatoração. É muito importante a gente saber separar aqui, porque na álgebra, que vocês vão aprender mais para frente, tem um tipo de fatoração. E aqui, quando a gente está trabalhando com números primos, é um outro tipo de fatoração. O procedimento é o mesmo. O que é fatorar? É quando você separa aquele número, ou quando vocês mais para frente, quando vocês aprenderem, aquele termo algébrico em multiplicações, ou seja, num produto entre entre dois ou mais fatores. Isso é fatoração. Lembrando que na multiplicação, cada um dos elementos que está multiplicando é um fator. Então, o que seria uma fatoração em números primos? É eu escrever esse número como sendo a multiplicação apenas de números primos. Números primos, vocês viram já um pouquinho na aula anterior, então vamos dar prosseguimento. Retomando fatoração em números primos, ok? É o que nós estamos definindo aqui. Então lembrem-se, por enquanto, quando vocês ouvirem a palavra fatoração, geralmente vai estar acompanhada em números primos, fatoração em números primos. O que é o procedimento para determinar os fatores primos de um número? Vamos fazer um procedimento aqui. Existe a árvore de fatores. O que é a árvore de fatores? A árvore de fatores é eu separar um número em multiplicações. Não sei, eu sei dois números que multiplicando dá aquele resultado, ok. Ah, mas nenhum deles é primo, não tem problema. Vamos por partes. Primeiro a gente determina. Aqui, ó, por exemplo, vamos fazer a fatoração de 48. Eu sei que 48 é 6 vezes 8, ok? É o que foi feito aqui na primeira linha. 6 vezes 8. Só que nem o 6, nem o 8 são números primos. E eu só quero números primos na linha inteira. O que eu faço? O 6, eu sei que ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Ok? Então é isso que foi feito aqui, ó. Escrevemos 6 como 2 vezes 3. Opa! 2 e 3 são números primos. Essa parte a gente já terminou. Falta o 8, ok? O 8 eu posso escrever como 2 vezes 4, certo? Já achei um número primo aqui, ó. Falta só o 4. O que eu faço com o 4? Posso escrever o 4 como 2 vezes 2. Ok? E tá aí, então a minha fatoração em números primos vai ser 2 vezes 3 vezes 2. Deixa eu fazer aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que a ordem não tem importância, lembrem-se disso. Se é tudo multiplicação, a ordem dos números não vai alterar nada. Vê como é simples, gente. Aí, prosseguindo ali, ó. É o finalzinho que eu expliquei no anterior. E tá aqui a nossa fatoração do 48, ok? Observe que todos os fatores obtidos são primos. Então, a gente faz esse processo até todos os fatores que tiver nele forem primos, ok? Então, quando a gente repete as etapas, nós temos a árvore completa de fatores aqui, ó. Primeiro a gente separou como 6 vezes 8, aí o 6 como 2 vezes 3. Como cheguei a só números primos aqui, a gente copiou de novo embaixo. Porque a gente tinha que terminar aqui, ó. O 8, 2 vezes 4. Como o 4 ainda não é primo, a gente separa ele novamente como 2 vezes 2, encontrando apenas
números primos. Ó, só tem números primos aqui. É isso que a gente chama de fatoração em números primos, ok? Simples, pessoal, isso é simples, isso é tranquilo, não tem mistério. Ah, mas essa é a única maneira de fazer isso aí? Essa é a única maneira de fatorar? Não. Observe que a gente pode fatorar de qualquer maneira, ó. Posso escrever 48 como 2 vezes 24, certo? 2 eu já achei. Aí o 24 como 2 vezes 12, já achei outro primo. Aí o 12, posso escrever como 2 vezes 6, ó. E o 6, 2 vezes 3. Certo? Aqui foi feito outro procedimento, 4 vezes 12. E observem que não importa a maneira que eu comecei ele. O meu resultado final é sempre o mesmo. Eu sempre vou ter uma resposta única para cada número. Vê? Então, a única coisa que pode mudar aqui é a ordem que tiver os fatores. Vê que bonitinho? Portanto, gente, é muito simples. Isso que a gente fala que é decomposição em números primos ou fatoração em números primos, ok? Simples. E tá aqui os fatores primos de 48. Lembra de potenciação? Quando a gente tem uma multiplicação e a gente repete o número várias vezes, a gente pode escrever isso aqui como uma potência. É o que temos aqui. O 2 repetiu 4 vezes, então fica 2 elevado a 4 vezes 3, que é o que sobrou lá. Simples, pessoal, tranquilo, sem mistério, certo? Bom, eu tenho alguns exemplos, como esse daqui primeiro. Vamos determinar os fatores primos de 70. Primeira coisa que a gente vai pensar, eu preciso escrever o 70 como uma multiplicação de dois números, certo? Posso dizer que o 70, acertar? Esse professor é meio doido. Pode ser 7 vezes 10, ok? Então, 7 vezes 10, ok? O que eu posso fazer? O 7 eu sei que é primo. Vocês anotaram os números primos da última aula, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Bom, e assim por diante. Ok? Vocês decoraram, né? Que a gente vai usar eles bastante. Bom, eu já sei que o 7 é primo, ok? Então, eu posso escrever 7 vezes. O 10 não é primo, então a gente tem que separar ele como dois números primos. Posso escrever como 2 vezes 5. Ó. 7 é primo, 2 é primo, 5 é primo. Tá aqui a resposta. Então, a fatoração em números primos de 70 seria... Quiser colocar em ordem, pode colocar 2 vezes 5 vezes 7. Ok. Ah, posso deixar desse jeito aqui? Pode. Como eu já falei, a ordem dos fatores não altera o resultado final, ok? Então, essa daqui é a fatoração em números primos do número 70. 70 acertar, se conseguir, parabéns. Agora vamos para um mais legalzinho, 60. Deixa eu ver se o amarelo ficou muito feio. Então, posso escrever como 6 vezes 10, ok? Podia escrever como 2 vezes 30? Pode. Posso escrever como 5 vezes 12? Pode.
você tem que escrever ele como uma multiplicação de dois números. Não importa quais sejam, desde que multiplicando volte no 60, ok? Daqui, o meu 6, eu posso escrever como 2 vezes 3. E o meu 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. Ok, achei apenas fatores primos aqui. Posso escrever isso aqui em ordem, então posso dizer que... Deixa eu ver uma cor legal aqui. 60 igual 2 vezes... Posso já colocar em ordem, mas eu não vou colocar por enquanto. 3, né? Vou copiar isso aqui. Vezes, para não confundir depois, 2 vezes 5. Ok. Observem que o 2 se repete, certo? Então eu vou escrever o 2 como uma potência. Ele repete quantas vezes? 1, 2. Então é o número que eu coloco aqui em cima. Quantas vezes ele se repete? Vezes, aí os outros eu copio. 3 vezes 5. Ok? Sem mistério, pessoal. Muito simples, ok? Tá aqui a fatoração de 60 em fatores primos. Tá. E se eu tiver, por exemplo, esse caso aqui? Como que eu descubro qual que é o número que dá essa fatoração? Simples. Só multiplicar. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Cadê? 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então eu tenho 16 vezes. Vamos ver. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 5. Agora a gente tem que calcular isso e o professor vai precisar da calculadora. Bom, voltei. Ok, calculadora em mãos, 16 vezes 27 vezes 5 vai dar... Deixa eu pegar outra cor. 2.160. Portanto, essa fatoração aqui, em fatores primos, é a fatoração desse número aqui. Ok? Sem mistério, pessoal. Isso aqui é simples. E agora, se eu quiser escrever três números compostos que tem entre seus fatores primo, seus fatores primos, o número 17. Simples. Basta eu pegar o 17, colocar aqui o primeiro, pega o 17 e multiplica por qualquer número que você quiser. 17 vezes 2. Tá aqui, ó. 34. Se eu fatorar isso aqui, volto nisso daqui. O segundo número. Pego o 17, que é quem eu quero que tenha ali. Multiplica por qualquer número. 20, sei lá. Não, fica muito fácil. Vezes 30. Que é vezes, tá? Vezes 30. 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 3 vezes 1, 51. 510. Pronto. Se eu fatorar o 17, chego no 510. Então, gente, o terceiro número, vamos ver. Posso multiplicar o 17 por ele mesmo. Vai dar 289. Então, pessoal, é isso aqui. Vocês já têm tudo que vocês precisam para resolver as atividades da semana. Então, tratem de fazer. Larga a mão de preguiça, gente. Larga a mão de preguiça.
Vamos, o ano tá acabando, só mais um pouquinho, só mais 2 meses e é descanso. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Foca nas atividades, pessoal. Sei que tá cansativo, é chato. Às vezes com aquelas dificuldades, mas, gente, tem dificuldade, não sabe? Pergunta pro professor tutor de vocês, ok? Mas não deixa de fazer as atividades, não. Vamos se esforçar, vamos ser compromissados com o próprio futuro de vocês, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.